Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo bem simples mesmo. Eu quero só compartilhar um texto com vocês, que eu tava meditando agora há pouco ali na minha cama, lendo um pouquinho, agora à tarde. Eu queria compartilhar com vocês o texto que eu li acerca do pecado. Eu não garanto muitos vídeos durante essa semana, já que o meu computador ele tá ruim, então eu não consigo mexer mais nele, já que o meu filho fez o favor de puxar o fio do meu computador, do meu notebook, e aí agora eu não consigo ligar, então meu esposo tem que consertar ele, e aí eu vou ter que esperar a folga do meu esposo para ele poder abrir ali e mexer. Então eu vou compartilhar com vocês um texto bem simples mesmo, aqui com a minha Bíblia. Eu tava ali lendo, eu queria conversar com vocês sobre isso, e avisar também que talvez eu não coloque os vídeos certinhos durante essa semana ou semana que vem, devido a esse problema, tá bom, gente, com o computador. Mas assim que o computador estiver bom, eu vou passar pra vocês o conteúdo que eu tenho preparado ali no caderno pra trazer pro canal. E o conteúdo que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, gente, o texto que eu quero compartilhar com vocês, bem simples, fica lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1. A gente vai ler alguns. Eu tô com essa vozinha bem fanha, gente, porque eu tô bem mal, sabe, hoje. Eu não tô muito legal de saúde, eu tô com a garganta inflamada, tô tossindo, espirrando, bem resfriada. Mas ignorem. Vamos ler e vai dizer assim, ó. No seu prefáciozinho, né? No títulozinho do capítulo vai dizer assim: pecado, confissão e redenção. Eu tô lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, uma linguagem mais fácil. A minha Bíblia, ela é nessa linguagem, mas eu tenho algumas Bíblias aqui que são de diversas linguagens. E pra ser sincera, eu gosto mais daquelas linguagens antigas, sabe? Eu acho tão legal aquelas linguagens. E fica mais próximo do original, porque conforme eles vão atualizando as versões, vai sumindo muitas palavrinhas que poderiam nos conectar a tantas coisas. Mas enfim, o texto vai dizer assim, ó. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém planteia em sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Por que eu quis trazer esse texto para vocês? Me chamou muita atenção o que eu estava lendo aqui um pouquinho. É que, gente, nós não podemos tolerar pecado no nosso meio. Eu estava refletindo sobre as igrejas. Eu vi um vídeo da Luana, do canal Luana Martins BR, eu vi um vídeo dela falando sobre as igrejas brasileiras e de como é difícil a gente achar igrejas boas por aqui, igrejas sinceras, igrejas, sabe, que tem como único compromisso adorar o Senhor em espírito em verdade, na simplicidade. Porque eu vejo tantas coisas assim, sabe, tão desnecessárias nas igrejas, e eu fico pensando, pra que tanto luxo se por dentro tá tão pobre de alma, tão pobre de espírito? São literalmente sepulcros caiados. E você vê que, infelizmente, em muitas igrejas, cara, parece que dentro da igreja tá pior do que fora da igreja. Tem tanto pecado que você fica olhando e você fica pensando, como pode a falta de temor desse jeito? Como pode pessoas tão sem temor ao Senhor como a gente tem visto hoje em dia? E a palavra que eu trouxe pra vocês fala muito disso. O Senhor não tá ouvindo a oração de vocês porque vocês têm pecado no meio de vocês. Sabe, a gente tem tolerado o pecado, e isso não é bom. A gente não pode servir a dois senhores, a um a gente vai desagradar e a outro agradar. A palavra do Senhor vai dizer isso, então nós não podemos ser santos e impuros ao mesmo tempo. Sabe, ou nós somos santos ou nós não somos santos. Então nós não devemos tolerar esse tipo de coisa no nosso meio, sabe? Tolerar fornicação, tolerar adultério, sabe, tolerar mentira, tolerar falsidade, tolerar a falta de temor que muitos têm de Deus. Muita gente fala, e eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês no canal. Não, o nosso Deus, ele é amor. Mas as pessoas pensam que por Deus ser amor, ele também não é justiça, mas Deus também é justiça. E aonde há o pecado, o Senhor não habita, gente. Sabe, aonde há
a falta de temor a Deus, porque eu vejo o pecado como uma falta de temor do Senhor. A pessoa diz que ela ama a Deus e acredita em Deus, mas continua no erro e no pecado. Ela não consegue se libertar disso. Isso é uma armadilha muito grande, não só para a alma daquela pessoa, mas para as outras pessoas que estão ao redor. Sabe, muita gente fala, hoje em dia tá muito comum esse bordão de eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Só que isso é errado, gente. Nós, cristãos, devemos nos importar sim com o que as pessoas vão dizer da gente. Com o que as pessoas vão falar da gente. Com o que os nossos vizinhos pensam da gente. A gente deve se preocupar sim com isso, gente. Porque esse é o nosso testemunho diante dos homens. Sabe? Nós devemos manter sim, zelar pelo nosso bom testemunho. Porque se a gente não tem um bom testemunho, cara, como é que a pessoa vai querer se inspirar em nossas vidas para servir a Deus? Como é que você tem agido fora da igreja, sabe? Será que você tem sido só santo dentro da igreja e fora da igreja você está praticando um monte de pecado, coisas que o Senhor não se agrada? Você está na fornicação, você está na pornografia, você está na masturbação. Existem tantos pecados que o povo de Deus precisa se libertar. Mas eu creio que nesses últimos tempos o Senhor vai fazer um reboliço muito grande e vai passar um pente fino, sabe? Em tantas igrejas. E às vezes eu penso que essa falta de vergonha na cara da igreja brasileira, tantos escândalos, tantas coisas assim que a gente olha e fica escandalizado. E aí tá mais um ponto, gente. Os escândalos é inevitável que venha, mas ai daqueles que, por quem vem os escândalos, aqueles que praticam o escândalo. O Senhor vai passar um pente fino nas igrejas, sabe? Eu tenho certeza disso. O Senhor vai fazer algo, porque eu acho que o que tá faltando no Brasil é arrependimento. E a gente só consegue chegar ao arrependimento, muitas vezes, quando as coisas apertam. Então, você vê que países perseguidos, sabe, eles fazem a obra com muito mais fervor e amor e alegria e simplicidade do que muitas vezes países como o nosso, que é tão abençoado, a gente poder andar com a Bíblia debaixo do braço e as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão pecando dentro da igreja, achando que o pecado é normal. Não é. Nós não devemos tolerar nenhum tipo de pecado dentro da igreja. É claro que um ou outro vai acontecer, mas nós não podemos viver uma vida de pecado, gente. Nós não somos perfeitos. A gente vai mentir vez ou outra, sei lá, vai falar um palavrão vez ou outra, mas a gente não vive uma vida de pecado. A gente não pode viver dentro do pecado. A gente tem que tentar viver uma vida santa o tempo inteiro. Claro que ninguém é perfeito, mas há uma diferença entre ser pecador e ser justificado. A justificação é para quem se arrepende. As pessoas não têm se arrependido de nada, gente. Como pode isso? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários se você também tem percebido que as igrejas atualmente estão assim. As pessoas perderam o amor. Ai, mas é bíblico. O amor de muitos esfriaria. No fim dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Mas de muitos não é o nosso não, gente. Muitos é o do mundo. Não é para a igreja do Senhor, não. Não se conforma com você não buscar mais a Deus. Eu tava assim, sabe, gente? Eu não tava tendo mais uma vida de oração, de separar aquele tempo gostoso para Deus, sabe? Tava atarefada com tantas coisas e ainda tô. Meu dia é tão corrido. Mas o Senhor me deu um puxão de orelha por essa semana. Eu falei, não, eu preciso parar tudo para buscar o Senhor. E às vezes o computador ter quebrado foi coisa de Deus mesmo. Porque eu preciso tirar esse tempo. Porque no meu caso eu acho que eu me sinto muito culpada e sinto que eu tô pecando quando eu não busco como eu deveria buscar Deus, sabe? Quando eu poderia dedicar esse tempo para Deus, eu não dedico. E vocês têm que fazer isso, gente. Pergunta para Deus, Senhor, eu tenho tentado andar no seu caminho, mas me mostra o que ainda tá faltando para eu fazer, para o Senhor se alegrar, sabe? Para mim me aperfeiçoar na sua obra. E não deixem o pecado no meio de vocês, não normalizem o pecado, gente, dentro das igrejas. Isso não é bom. O Senhor nem ouve as nossas orações quando nós estamos no erro, no pecado. Vocês sabiam disso? O pecado afasta a gente de Deus. Quando Eva comeu o fruto, deu para Adão, não foi o fato deles comerem a fruta que afastou eles de Deus, foi o pecado da desobediência. E vocês viram, não precisa falar tudo o que aconteceu. Então não deixem o pecado no meio de vocês. Sabe, eu queria mandar esse recado pra vocês. Não deixem, não aceitem, não normalizem o pecado. Porque o pecado não é normal no meio do povo de Deus. O mau testemunho, as pessoas olham, isso aí é crente, eu prefiro ficar no mundo. Então tem alguma coisa de errado com você. Se é a sua vestimenta, procura saber de Deus, o jeito que você está se vestindo. Procura saber de Deus como é que você pode melhorar o seu bom testemunho. Procure ser uma referência.
de um servo, uma serva de Deus onde você tá, sabe? Se tem alguma coisa faltando ainda, pede a Deus, para Deus completar isso, mostrar o que tá faltando, sabe? Mas não se acostumem com o pecado. Não mantenham isso no meio de vocês. E às vezes o pecado não é grande, como o adultério, por exemplo. Não é nada disso, mas como no meu caso, eu não estava dedicando o tempo devido ao Senhor. E pra mim isso é um pecado, gente. Porque se eu posso dedicar esse tempo pro Senhor, porque eu não faço? É igual Paulo vai dizer, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim eu quero fazer. O tempo que eu poderia estar dedicando ao Senhor, eu sei lá, estou fazendo outras coisas, estou arrumando a casa, estou fazendo comida, estou vendo vídeos aleatórios, enquanto eu poderia estar focada na palavra. Então, percebam onde é que está errando, onde é que vocês estão errando e tentem se consertar diante do Senhor, sabe? Procurem sempre ter o coração segundo o coração de Deus e sempre alegrar o Senhor com o seu testemunho. O seu testemunho é muito importante, gente. Então, não permita que o pecado viva no meio de vocês. Se a gente tem igrejas hoje que toleram o pecado, é porque tem pessoas que estão tolerando o pecado. Porque a igreja somos nós nos reunindo ali. Então, em alguma parte da nossa caminhada, a gente está errando. Não é possível que dentro da igreja tenha mais pecado do que fora. Então, gente, não aceitem o pecado no meio de vocês. É mais um desabafo que eu quis trazer acerca dessa palavra que eu estava lendo. E fica aí essa frase para vocês, sabe? Não aceitem o pecado no meio de vocês, porque nós somos justificados. Para sermos justificados, nós precisamos nos arrepender. Arrependam-se, pessoal, arrependam-se, porque somente se arrependendo a gente consegue o perdão do Senhor. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu lembro para vocês de que talvez a gente fique alguns dias aí sem postar vídeos assim grandes, né? Postar uns temas assim mais certinhos, mas talvez eu traga versículos aqui pra gente ler, pra gente desabafar um pouquinho, porque eu também gosto de trazer assim devocionais pra vocês, como no vídeo de hoje, por exemplo. Eu tava no meu devocional, li esse texto, achei interessante trazer pra vocês. Tá bom, gente? Peço que orem por mim, orem pela minha família. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte. Eu sempre posto vídeo segunda, quarta e sexta-feira. Tirando essa questão, né, desse imprevisto do computador, mas eu sempre tô postando aqui. Eu vou me esforçar pra estar postando pra vocês vídeos certinho, tá, gente? 3 vezes na semana. É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.